Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e semanalmente a gente vem batendo um papo aqui, já tem bastante tempo, né? Sobre conteúdos ligados à espiritualidade, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Hoje nós estamos com um convidado muito especial para a gente falar um pouquinho sobre magia. Seja muito bem-vindo, Nino Denani. Muito obrigado. Você foi a primeira pessoa. Eu fiz uma onda de podcast nos últimos meses e você foi a única que não falou assim, o polêmico Nino Denani. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Só para a galera aí que ainda não te conhece ou já te conhece, mas não sabe exatamente, queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu tô com uma bio aqui e aí se quiser me confirmar, não sei. Mago hermetista, há 15 anos, é grão-mestre da Ordem do Grande Oriente Místico, palestrante, youtuber e outras coisitas mais. Pode complementar. Pós-graduado em neuropsicologia. Eu sou graduado em artes plásticas, pós-graduado em neuropsicologia, sou um estudante da mente, assim, cientificamente falando, da mente do cérebro. Mas eu acho que é isso. E sou líder do nosso templo, que é uma coisa bem nova. Na verdade, eu mandei uma bio e você leu a bio antiga. Mas okay. Tá tudo bem, não tem problema. Hoje sou líder do nosso templo, que é uma atitude que a gente tomou tem uns 4 meses, é super novo. Lá na Vila Maria, onde a gente trabalha com a ajuda dos outros a partir da magia. Certo. Né? Não dá para falar que é um atendimento espiritual, porque nem todo mundo lá acredita em espíritos. E eu, em particular, não acredito. Então, é uma assistência que a gente faz para as pessoas, porque a gente está vendo que o mundo está bem difícil ultimamente. E está muito polarizado, está muito diferenciado, está meio violento. E a gente está tentando atuar de alguma forma para juntar as pessoas de novo, propondo para as pessoas um momentinho de paz e sossego. Um novo caminho. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, você falou que não acredita em espírito, Isso. né? Mas você já acreditou? Já acreditei bastante. E o que aconteceu? Eu fiz uma faculdade. Foi por causa da faculdade? Exatamente. Na verdade, assim, eu sempre fui um grande buscador. Desde pequeno, eu sempre tive essa personalidade chata. Inclusive, minha terapeuta me coloca dentro de uma neuropatologia lá, de uma neurotipicidade. Mas a grande questão é assim, eu sempre fiz perguntas e eu nunca fiquei confortável com qualquer tipo de resposta e você deve imaginar esse processo, você é jornalista. Então, o que acontece? Eu comecei cristão, como todo brasileiro quase, fui para esse lado e, de repente, eu, como todo brasileiro quase, virei um católico não praticante, até que um dia eu entrei na Umbanda e fiquei lá quase 20 anos, cheguei a liderar terreiro, essas coisas todas. Só que eu nunca me senti confortável em simplesmente aceitar a resposta é o espírito que está fazendo. Eu via, sentia as coisas no terreiro, né, sentia as coisas, fiz curso na Federação Espírita e tal. Só que aí eu também comecei com o tempo a não me sentir confortável com as respostas que eu tinha, que são as respostas que a gente acha na religião, porque a religião ela não responde de verdade, ela só dá uma informação última que você tem que acreditar nela, senão toda a resposta cai. E isso para mim não fazia sentido. E aí eu continuei pesquisando, e aí, enfim, entrei na ordem de magia, na ordem mística, e comecei a ser bombardeado por conteúdos que vão muito além da crença. Então eu comecei a fazer essa balança entre ciência e fé. Até que um dia eu me senti impelido, foi recente, faz 2 anos, a buscar mais. Porque a gente tem no hermetismo, que é a escola de magia que eu sigo, que é um conjunto de 7 regras, e a primeira delas é o todo é mente, o universo é mental. E eu desde sempre fui incentivado pelos meus mestres a tentar fazer várias coisas e perguntar o que estava guiando aquilo lá. Então, no meu caso, eu estava na Umbanda, mas eu perguntava qual que é o método que a gente está empregando no nosso terreiro, que é diferente do terreiro do vizinho, mas os dois funcionam. Por que funciona? Então, não é o método, tem outra coisa. E aí eu comecei a correr atrás. E como esse negócio do todo é mente, o universo é mental, eu resolvi entrar nos caminhos de estudo do cérebro e da psique. Né? Então, eu fui fazer uma pós-graduação em neuropsicologia. E eu fiz só para entender isso. Não tem nada de profissional aqui, eu não atuo nem nada disso. E aí, quando eu entrei na cadeira científica de estudo do cérebro e da mente, eu comecei a responder as perguntas. Certo. Então, hoje, por exemplo, por que eu não acredito e ainda assim tenho um trabalho espiritual, entre aspas, né? Porque eu sei qual que é o mecanismo mental
que está sendo induzido naquele momento, eu sei os vieses cognitivos que estão sendo usados, e esses vieses são válidos. Então, a gente incentiva o que a gente chama de mecanismo de crença, que um psicólogo faz um consultório, por exemplo. A gente incentiva o mecanismo de crença para o mecanismo de crença causar transformações. Então, muitas vezes, é um viés super simples que está acontecendo dentro de um terreiro, um viés de dissociação, por exemplo. Só que a pessoa tem uma crença tão forte naquilo que está acontecendo que aquilo causa mudanças. E aí, o que a gente faz hoje no nosso tempo, por exemplo, é só incentivar esse processo. Falar, não, legal, tá aí, então beleza, vai lá. Não importa se você está incorporando um espírito, se você está recebendo o Espírito Santo, se você está, sei lá, fazendo o quê, conversando com um anjo ou com um demônio, desde que você não deixe se transformar numa neuropatologia, tipo uma psicose, alguma coisa assim, tá tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar com isso. Mas esse, vamos dizer assim, essa maneira de pensar acaba excluindo o que a gente chama de corpo espiritual, por exemplo. Eu não acredito em mais nada. Então, em todos os corpos que a gente tem, emocional, mental, físico, espiritual, nesse caso, não existe. Então, o que acontece, né? A grande brincadeira é assim, a maioria dessas respostas que a gente tem, como essas, por exemplo, vem de perguntas que foram feitas em tempos muito anteriores. Então, a gente tem um estudo da psique, por exemplo, de 200 anos para cá. O estudo da neurociência deve ter uns 40 anos só. Né? Então, a gente tem respostas novas para perguntas muito velhas e as doutrinas não levam em conta as respostas novas. Então, ela se mantém. Quando você fala de corpo espiritual, corpo mental, corpo não sei o que lá, você está dando uma resposta de um povo que não sabia o que era um cérebro. Entendeu? Okay. Dentro da cabeça dele, naquela época de exploração, fazia muito sentido essa resposta. Só que hoje a gente tem outras respostas que são melhores. E a gente devia levar isso em conta. Eu vou dar um exemplo besta para você. A gente tem no campo mediúnico aí a galera falando de incorporação consciente, inconsciente e semiconsciente, né? Que são os termos que geralmente o kardecismo tem. Quando o pessoal fala de consciência e inconsciência, eles não fazem ideia do que é consciência. Então, tem gente que fala assim, olha, eu sou médio inconsciente, e quando você vai fazer uma exploração com essa pessoa, você vê que ele acha que é inconsciente porque ele esquece o que aconteceu. Esquecer não é inconsciência, você só não estava prestando atenção. Ou seja, eu não estou negando o trabalho. O que eu estou falando é, a compreensão do termo está errada. E aí você cria toda uma mitologia a partir da compreensão errada de um termo. O que está tudo bem, não é um problema em si. Só que o que eu falo hoje em dia é que se você realmente conseguisse compreender o processo, você melhoraria ele. Deixaria ele mais intenso, mais denso, mais forte e com mais resultado, inclusive. Né? Então, a gente tem hoje no meio espiritualista um monte de gente trabalhando com as melhores das intenções, e está tudo bem isso, só que eles trabalham meio que na sorte, porque eles não entendem o processo. Se entendesse o processo, essa necessidade da sorte diminuiria. E aí você teria trabalhos mais eficazes, mais efetivos. Né? É mais ou menos como se um professor, por exemplo, de escola de criancinha, de ensino fundamental, também fosse um psicólogo. Ele ia entrar na sala de aula, ia continuar com os métodos educativos, mas como psicólogo ele ia ter ferramentas mais densas para tratar alunos neuroatípicos, por exemplo. Né? Então, a educação ia ser mais legal. Sim. Então, o meu processo hoje, o que eu falo para a galera, é meio isso. Tudo bem de você acreditar em espíritos, porque eu entendo como neuropsicólogo o processo mental que está sendo usado aí. Né? O processo de gatilho psicológico, tarará. Ia ser legal se você também fosse para esse lado. Não precisa me seguir, mas tenta entender esse outro lado também para potencializar o seu trabalho. Né? Geralmente eu falo, inclusive, que trabalho de terreiro funciona, independentemente da existência de espíritos. E como fica o que a gente chama de fé? Então, a fé é o mecanismo de crença que você usa. Né? Eu não estou negando a fé de ninguém. O que eu estou fazendo eu estou validando a sua fé, mesmo que ela seja uma coisa completamente individual. Porque não é o objeto da fé que importa, é a fé que você tem. Entende? Ou seja, não é a existência de Deus, de um anjo, de um demônio que faz o seu trabalho funcionar. É a relação que você tem com essa figura. Então, na verdade, o que funciona é a sua crença. E não é porque você acredita, o mecanismo é outro. Né? Mas o resultado desse mecanismo é a crença. Entendi. Então, se você incentivar isso do jeito certo, você causa mudanças, que nem um pastor faz. O pastor lá na igreja, ele faz exatamente isso. E faz até, não são todos, claro, mas faz até de forma consciente, contratando um ator para fingir que está endemoniado.
Porque isso mexe com o mecanismo de fé da plateia e causa mudanças na plateia. Ele talvez não saiba disso. Talvez seja picaretagem e tal. Não estou falando que é, estou falando que talvez seja. Mas esse fato causa mudanças. Se a gente conseguisse usar isso, seria mais legal. E eu vou te contar. Muita gente fica bravo comigo quando eu falo isso, mas isso daqui já é defendido por escolas de magia recentes. Tipo a Chaos Magic, a Pop Magic. A Chaos Magic é um cabedal puramente psicológico de magia. Ele fala que não importa o rito que você faça. Você pode fazer um rito de magia enoquiana, um rito de Goetia, salomônica, com aquele monte de coisa no chão e vela e data certa do ano. Não importa, na verdade, tudo isso. O que importa é como o mago se relaciona com tudo isso. Então é isso que eu defendo hoje em dia. E como que tem sido a aceitação das pessoas nessa sua nova caminhada? Então, tá muito legal de ver o processo, porque assim, eu sou, acima de tudo, um estudioso do ser humano, né? Todo mago meio que é. Então eu gosto muito de observar os resultados. Aí o que acontece? Eu tenho uma galera que é muito propensa a entender o processo, então elas estão querendo ouvir, me perguntam e tal. Tem uma galera que tá meio que presa no próprio cabedal de fé, e tá tudo bem. E tem o pessoal que tá bravo comigo, que geralmente são os dirigentes de algum tipo de trabalho. Essa galera, ela é muito violenta, inclusive. Eu sou ateu há mais de 5 anos, mas eu tenho esse ceticismo há 1 ano e meio e tal. Eu sempre brinquei com cristão, por exemplo, falando de bobeira de Deus, Bíblia, essas coisas todas. Mas eu só recebi ameaça de morte quando eu comecei a falar que Exu não existe. A galera do... Na verdade, assim, tem 2 povos que me ameaçaram de morte, que foi a galera da Umbanda com isso e o pessoal do Ayahuasca. Quando eu falei que a Ayahuasca era só uma droga alucinógena. Aí o pessoal ficou bravo. A galera mais gratiluz são os mais violentos. Entendi. Mas voltando para nossa pauta. É por isso que me chamam de polêmico. Voltando para nossa pauta, na verdade você começou falando, né, do seu templo e tal, então me surgiu a curiosidade, né, de perguntar o seu ponto de vista sobre isso. Mas a gente chamou você aqui pra gente falar de hermetismo. Na verdade, é um assunto que ultimamente tem sido muito buscado. Sim. Né? Então, para começar, para quem nunca ouviu falar, já ouviu falar, mas não sabe o que é, por favor. Na verdade, o hermetismo ele vem sempre em ondas. Né? A última grande onda foi no Renascimento Clássico, que foi redescoberto pelos Medici lá, né? Enfim, o hermetismo ele é uma escola filosófica. Certo. E esse que é um problema. Porque como escola filosófica, ele induz o pensamento crítico. Né? O hermetismo, ele nasceu, a gente acha, né? Não tem registros muito fixos, mas ele nasceu no período helenístico, que é quando Grécia e Roma estavam invadindo o Egito ali. Então ele traz a racionalidade grega com a metafísica egípcia. Né? Então são meio que os filósofos gregos tentando entender o contato dos egípcios com aquelas divindades todas que eles falavam. Possivelmente por um grupo de pessoas que é conhecido como Hermes, né? A gente não sabe, embora muita gente fale que Hermes é o deus Tote e não sei o que lá, o Hermes do lado mensageiro da Grécia e tal, o que a gente tem hoje mais próximo é que é um grupo de pessoas que se identificavam como Hermes, assim como Platão assinava o trabalho de Sócrates, sabe? E todo o trabalho vem na tentativa de compreensão do universo. E aí, como a gente está invadindo aí o Egito, a gente tem uma tentativa metafísica, né? A grande situação é que mesmo o metafísico deles, dentro do livro que é a base do hermetismo, que é o Corpus Hermeticum, a gente vê uma busca pela racionalidade. Então, toda a história do Corpus Hermeticum é Hermes encontrando Poimandres em busca de Nous. Né? Então, Hermes encontra a divindade Poimandres para encontrar o grande deus que é Nous. Só que Poimandres é uma divindade da sabedoria. E Nous é a própria razão. Então, a gente, na verdade, vê uma pessoa, através da sabedoria, tentando encontrar a racionalidade. Né? Essa busca ela foi representada por muitos filósofos depois. O próprio Platão vem falar alguma coisa que a gente pode ligar no hermetismo. O cristianismo primitivo ele tem muita coisa do hermetismo. Depois, lá no Renascimento, os Medici levam para a Itália, aquilo lá começa a fazer parte das buscas dos filósofos cristãos e tal. E as ordens místicas começam a usar, como a Golden Dawn, né, essas coisas todas. Certo.
E há um revival dele agora na Idade Moderna, exatamente por conta dessa necessidade de racionalidade que a gente tem, por questão da quebra do iluminismo, né? Quando caiu a Bastilha, a gente começou a deixar a religiosidade de lado e começamos a ir pela racionalidade de novo, né? Que aí a psicologia se despluga da filosofia, a gente começa a ver processos de medicina, o ateísmo moderno nasce, né? O satanismo como forma de contraponto à igreja vem, lá do lá veio. Então a gente começa a retomar o pensamento hermetista de novo. O que o pessoal precisa ter claro na mente é o seguinte, gente. O hermetismo ele é uma escola filosófica e, como tal, ele nasce, cresce, se reproduz a partir da busca da racionalidade. Tá? Essa busca não é individual. Escolas filosóficas elas não se fundam através de crença, elas se fundam através de exploração. Então você pode ver 4, 5, 6 grandes filósofos que estudam Platão falando de platonismo de formas levemente diferentes. Por quê? Porque eles estão buscando a racionalidade através da forma platônica de observar o universo. O hermetismo faz a mesma coisa. Então você pode ver 5, 6, 10, 15, 20 hermetistas falando coisas ligeiramente diferentes sobre o hermetismo. Por exemplo, eu sou ateu, hoje em dia eu estou um ateu bem raiz, então eu falo, Deus não existe, Espírito não existe, nada. Existem amigos meus que são hermetistas também, inclusive da mesma ordem, e acreditam em Deus. Isso não quebra a nossa busca. A gente tem uma busca pela racionalidade. E essa busca pela racionalidade faz com que a gente observe o mundo e o universo, aprenda a sua forma de processo, por assim dizer, aprende como o universo meio que funciona, e a partir da compreensão disso, a gente age para mudar a realidade. Certo. Então é uma busca, no meu caso em particular, é uma busca bem racional de alteração de realidade. Né? Magia é alteração de realidade pelo poder da vontade. A gente então pergunta o que é a vontade, o que é a realidade. A gente entendendo isso, a gente consegue mudar. Essa era a minha outra pergunta. Como que a pessoa ela pode colocar esses princípios básicos aí do hermetismo na sua vida? Através de alguma dica, ritual, magia, alguma coisa? Então, tem várias formas, mas na verdade é assim, as 7 leis herméticas, elas não são princípios que a gente coloca, elas são princípios que a gente observa. Então é como você perguntar para mim assim, Nino, como é que eu coloco as 3 leis de Newton na minha vida? Cara, não coloca. Tipo, ação e reação acontece porque o universo funciona assim. Certo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a primeira lei, que é a toda a mente universo mental. Não é um negócio que a gente observa. A coisa funciona assim. A gente só tem que compreender o que isso quer dizer para a gente, a partir dessa compreensão, agir melhor. Então, o que é o toda a mente universo mental? Tudo que acontece fora de mim é captado por mim através da minha mente e processado através da minha mente. Ou seja, o meu universo... tudo que está aqui fora, ele é processado pela minha mente. Então, o meu universo é mental. Isso quer dizer, basicamente, que o meu universo é diferente do seu universo. Certo. Né? E não só o que está dentro de mim, mas a minha forma de olhar o universo e interagir com ele é diferente da sua. Você tem uma cultura diferente da minha, você tem uma formação diferente da minha. Experiência. Se tiver uma infância diferente. Então, quando você começa a prestar atenção em você para entender a forma como você olha o universo, você começa a conseguir agir de forma ao universo responder para você. Mas não porque você está mudando o universo. É porque você está se mudando frente ao universo. O tempo todo, certo. Que aí é uma outra lei hermética, que é o assim dentro como fora, a lei da relação. Assim dentro de você como fora. Então, você muda dentro de você para mudar fora de você. Então, você entende que não é uma questão de aplicação? Apenas colocar, né? Sim. É por isso que geralmente é mais difícil, porque... exige uma exploração filosófica da vida. Você tem que sentar no final do seu dia, olhar para si mesmo e ver o que você errou, ver o que você acertou. Né? Que esse processo a gente chama de se jogar no abismo na magia. Né? A gente vai em busca de Corozon, ou Choronzon, e encontra o Sag para ajudar a gente, não sei o quê. São formas simbólicas de falar isso. Você tem que sentar uma hora com você e, sinceramente, falar, cara, como é que eu agi? Né? Como é que foi? Antes de eu fazer esse podcast com você, eu já fiz esse podcast umas 3 vezes na minha cabeça. Para quê? Para chegar aqui e te dar respostas boas. Porque eu sabia que você era jornalista, eu sei que as perguntas que você vai me fazer são diferentes de uma pessoa de um podcast X. Entende? Então, tudo isso que a gente vai fazer são dicas de como você olha a vida. E não formas místicas de alteração de realidade. Entende isso? Entendo. Perfeito. É um processo bem complicado da gente falar, porque ele exige uma coisa que as pessoas não gostam, que é a autocontemplação.
ninguém gosta muito de olhar para si e falar que você pode estar errado. Né? A gente sempre busca, e isso é uma brincadeira muito interessante, porque a gente sempre busca a confirmação de nós. Né? Isso é psicologia. Você fala de buscar validação externa. Buscar validação externa e interna. Tá. A gente está o tempo inteiro querendo fazer coisas e querendo se sentir bem com isso. Só que isso não é verdade 100% do tempo. Né? Então, por exemplo, alguém chegar para você e perguntar assim, olha, esse copo d'água aqui se mexeu sozinho. É desconfortável para uma pessoa falar assim, cara, eu não sei por que isso aconteceu. Né? É mais confortável você inventar uma história, qualquer coisa aqui. Tipo, porque o camarada ali tem poderes místicos, sei lá, psiquez e fez o bagulho se mexer. A gente conta história. Porque é desconfortável a gente falhar. Então, nesse processo místico da busca do eu, você tem que, às vezes, falar, cara, eu tô errando aqui, tô errando ali. Eu fui despedido porque eu fui um mau profissional, não foi porque me puxaram a perna. Eu sou assim porque, cara, eu tive um trauma de infância, então eu preciso trabalhar com isso. É desconfortável. E as pessoas geralmente não estão prontas. Então elas ficam buscando formulazinhas prontas. Eu geralmente falo que o pessoal é mais fácil para a galera mudar o universo inteiro do que mudar a si mesmo. Né? Eu acho que é uma busca que ela não acaba, na verdade, né? Sim, e isso eu acho muito legal, porque assim, quando você senta à noite, e isso é um processo místico que a gente faz, um processo místico entre aspas, né? Que a gente faz toda noite. Eu sento toda noite antes de dormir, eu deito na minha cama e me pergunto como é que foi meu dia. Então, é uma busca de autoconhecimento. Só que, se você consegue finalmente responder todas as perguntas e se autoconhecer, o seu trabalho começa de novo só, porque você já é uma outra pessoa. Né? Porque você já tem uma resposta que você não tinha 10 segundos atrás. Então você já muda completamente quem você é. Seu modus operandi, sua forma de agir, de pensar, de estar. Então, esse processo é contínuo e inacabável. Só que eu entendo que a maioria das pessoas busca, na verdade, uma forma de apoio. Uma forma de se situar nesse mundo maluco e cada vez mais maluco que a gente está vivendo. E você falar, cara, essa forma não existe, você tem que ser uma metamorfose ambulante, muitas vezes deixa a pessoa, porra, eu vou ter que me reinventar o tempo todo, vou ter que me rever o tempo todo. E isso é uma outra lei hermética, né? Que é a lei da vibração. Que todo mundo fala, a lei da vibração é porque os caras já sabiam sobre o átomo. Não, a lei da vibração fala que tudo se move, tudo está em movimento. O único constante é o movimento. Então, se você se tenta se manter parado, a vida te atropela. Né? Que é o que acontece com a galera. Você chega com seus 30, 40 anos, você está tão atropelado que você entra na crise dos 40, que você finalmente acorda e fala... Pera, o que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Né? Mas é porque você deixou a vida te atropelando, você não respondia. Aliás, você não perguntava, você só respondia. Né? Você ia só reagindo. Chegou uma hora que você reagiu tanto que você se perde, não sabe mais quem você é e entra numa crise existencial. Existe um burburinho aí, agora eu me lembrei, nem tá na pauta, tá, gente? Eu tô aqui trazendo... Meu Deus, ela até baixou o negócio. Trazendo coisa... Não, mas existe um burburinho que... Tem um livro que tá bombando já tem um tempo, que é o Kybalion. Né? E tem uma galera do hermetismo que tá discutindo, né, que o Kybalion não é. O que você acha disso? O Kybalion, eu tenho uma versãozinha, o Kybalion. Tá? A versão. A versão. Então, você é do time do contra. Não do contra, o mago é livre, faz o que quiser. A minha versão é que o Kybalion é uma versão cristianizada do hermetismo. Esse é o meu negócio e eu não gosto. Mas assim, não é nada de propósito. O que é o Kybalion? O Kybalion é um Nino Denani da vida que estava lá dentro de ordem mística, estudando hermetismo, e resolveu falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um resumo do que eu sei. E escrever um livro. Eu faço vídeo na internet, esse cara resolveu escrever um livro. E aí colocou para venda. Mas é a visão de um cara, que é um tal de Atkinson, Sim. E era tão assim que o cara nem se identificou. Ele colocou 3 iniciados, né? Como pseudônimo. Sim, verdade, tem isso. Mesmo. Mas eu não lembro o primeiro nome, mas é não sei o que lá. 3 iniciados, é isso mesmo. Mas é isso. Tipo, era um cara que estava numa ordem, estudando hermetismo, e resolveu fazer tipo uma espécie de resumo do que ele entendeu do bagulho. O que tá tudo bem, de novo, super legal, né? Meu canal é meio que um Kybalion moderno. É a visão dele. Sim. Só que quando eu vou estudar alguma coisa em particular... Quando a gente está na universidade aprendendo a pesquisar coisas, a gente entende que existem fontes primárias e fontes secundárias de estudo. Sim. Né? Eu geralmente prefiro ir para as fontes primárias. Então, se eu quero estudar o hermetismo, eu vou no Corpus Hermeticum. Né? E ainda vou dar umas zoiadas por aí, porque tem 4, 5 versões diferentes.
Agora, se você quer pegar um negócio, já tô completamente enviesado, cristão pra caramba e tal, e ir por aí, tá tudo bem, cara. O mago é livre, né? A gente prega a liberdade. Faz o que você quer. Mas se você quer aprender a fundo... É que também, né? Você vai pegar o Cabalho, o Corpus Hermético, é um livro de 500 folhas, são 14 livros de... Aí o cara pegou e ele fez um resumão. Aí pegou o Cabalho, que é um livrinho de, sei lá, 100 páginas. Mas o que acontece é que tem uma galera já do movimento que tá seguindo o Kybalion como o hermetismo em si. Sim, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade, saca? Tipo, a gente vê... Sempre é assim, gente. Quando a gente tá falando de aprendizado, de estudo, essas coisas todas, sempre tem uma galera que é a vanguarda, que é quem vai pesquisar de verdade, se aprofundar, não sei o quê. E aí esse pessoal começa a produzir coisas, porque ele precisa conversar com outras pessoas sobre aquilo, para ver, para melhorar o estudo, para ver se está errado. Essas coisas todas a gente chama na ciência de falsibilidade, comprovação pelos pares e tal. Só que isso, de vez em quando, cai na mão de um pessoal que não está preparado para aquilo, né? E é super normal esse processo. Então, você vê hoje em dia a galera falando de física quântica no meio esotérico que dá até vergonha. Mas por quê? Porque a física quântica é um bagulho super complexo, cheio de equações, com não sei o que lá, que tem uns exercícios mentais que a gente faz para tentar entender coisas maiores. Só que a gente hoje em dia está na internet. Então, esses estudos saem, a pessoa lê com sovaco e interpreta do jeito deles, né? Isso sempre aconteceu, sempre. Acontece na culinária, acontece no futebol, aconteceu no hermetismo, né? Só que a grande brincadeira hoje em dia é que está muito mais fácil do senso comum chegar nesse material e produzir conteúdo sobre isso. Sim. Entende? Então, por exemplo, eu sou da área de neuropsicologia. O que me dá de angústia quando eu vejo o pessoal na internet falando assim, eu tenho TDAH. 10 formas de ver o TDAH. 10 sintomas do TDAH. Por quê? Porque além de você estar falando uma coisa superficial pra caramba, você está induzindo pessoas que não têm TDAH a produzirem os sintomas. Porque é mais legal. Hoje em dia é superpoder ter TDAH. Né? Então a pessoa não arruma o quarto. Mas eu não arrumo o quarto porque eu tenho TDAH. Né? E aí... Acaba virando uma muleta. E a pessoa começa a emular o sintoma. Entende? E isso está acontecendo no hermetismo também. É super normal, é super natural. Eu já esperava o movimento, faz parte. O tarô também é assim. Esse podcast vai mudar toda a pauta aqui hoje. Mas voltando lá para nossa magia. Quando a gente pensa em pessoas que querem se iniciar, qual que é o papel fundamental de um mentor, de um instrutor? Do mentor? É puxar a orelha da pessoa. Eu acho assim, primeiro, né? Quando a gente está falando de instrutor, de mentor, cada um tem um método, né? Eu sou do método de jogar na fogueira. Vai na prática. Vai na prática e aí eu tô do seu lado para se der alguma merda, eu tô aqui. Sabe? Mas faz, né? Então eu geralmente vou para esse lado. Inclusive para pesquisas teóricas, né? Eu sou aquele tipo de cara que prefere instigar do que dar resposta. Então, se você olha as minhas caixinhas de perguntas, por exemplo, no Instagram, eu sou um cara que vai ficar desafiando, que vai ficar perguntando, que vai ficar jogando na cara da pessoa os antagonismos de resposta deles, né, os conflitos filosóficos, que nem todo mundo está pronto. Eu não estou falando que eu sou o melhor, nem que meu método é o mais correto, mas esse é o jeito que eu gosto de fazer e, né, como é você que está me procurando, você aceita ou não. Ok. O mago é livre de novo, né? Só que eu acho que o principal objetivo de um mestre é fazer o seu aluno ultrapassar ele. Né? Então, assim, eu sou hoje em dia grão-mestre de ordem, eu tenho o nosso templo, essas coisas todas. O meu objetivo é fazer aquelas pessoas serem melhores do que eu. Serem maiores do que eu, inclusive para elas conseguirem me ensinar mais tarde. Né? Eu acho que esse é um papel do mestre. Agora, tem muita individualidade aí, né? Eu tenho um olhar muito próximo da sociedade como um todo, muito mais do que do indivíduo, né? Então, quando eu olho para o indivíduo, eu tento entender a sociedade onde ele está. Então, por exemplo, nosso templo é um lugar que eu abro para, além de fazer atendimento, é para o pessoal estar. Por quê? Porque a vida é um saco. Então, tipo, na quarta-feira, que é o meio da semana, vai lá e faz uma bagunça com a gente, sabe? Então, a gente abre o negócio 2 horas antes, fecha 2 horas depois, para o pessoal ficar lá e fuma um cigarro lá fora. A gente, às vezes, faz fogueira, abre uma garrafa de vinho. Para você trabalhar não só o indivíduo no sentido, estou sofrendo aqui,
mas também no sentido de, porra, minha vida é tão difícil, cara, me dá um respiro. Então vem pra cá e respira com a gente, fica um pouquinho divertido. A gente faz festa o tempo inteiro por causa disso. Então, eu acho que o mestre é isso, é tentar deixar a sociedade mais legal. E aí você tenta, cada um tem sua forma de ver o que é uma sociedade legal. Sim. E se tem um negócio que é difícil de entender e é difícil de lidar, é que assim, todo mago discorda de tudo, de todos. A gente só concorda em uma coisa, que todo mago é livre. E a gente discorda até do conceito de liberdade. Mas a gente defende a liberdade com unhas e dentes. Então é assim, você tá comigo, beleza, vamos fazer uma mentoria? Vamos. Então tem esse exercício, esse. Eu recomendo que você faça. Mas se você não fizer, vai ter consequências. Mas você tá livre para não fazer. Né? Lá no templo, por exemplo, a gente tem... você quer fazer parte do trabalho? Quer aprender com a gente? Entra. Eu vou fazer um trabalho tal. Você está desconfortável e não quer fazer? Não faz. Né? A gente não fica obrigando as pessoas a nada. Então, como mestre, eu tento induzir esse processo de busca de liberdade nas pessoas. Então, eu questiono muita coisa social. Né? O fato de pintar a unha, por exemplo, é um ato político. Né? Porque eu sei que muita gente olha para mim e fala assim, por que isso acontece no TikTok o dia inteiro? Lá, não pode falar isso porque tem uma pintada. Eu falo, mas qual que é o neurônio que tem na minha unha, que está ligado ao meu cérebro, que faz uma ideia estar errada? Viadinho. Mas e se eu for? Qual o problema? Isso vai fazer minha ideia estar errada? Vai me tornar um mau cidadão? Você ainda está realmente preso nesse processo de 1920, onde eu não podia, se eu for realmente gay, isso é um problema? Né? Então eu tento ir, porque isso é construção social de uma família e de religião, uma não sociedade, sei o que lá. né? Isso. E eu tento ir quebrando esses processos aos pouquinhos. Não sei se eu consigo. E quando você fala sobre a sua mentoria no templo, tal, me dá um exemplo, por exemplo, do que você aconselha a pessoa ou qual é a magia que acontece? Então, para mim magia é conhecimento, tá? Não então, necessariamente com produtos e acessórios. Não, a gente não usa nada, na verdade. Eu falo que eu faço atendimento particular, por exemplo, com magia. Meus rituais eu faço deitado na cama do lado da minha esposa. Eu empurro a bunda dela pro lado assim e faço ali. Sem vela, não uso nada. Então é assim, magia é conhecimento. Tá? Então, em primeiro lugar, eu tento entender qual que é o processo de levada de conhecimento dessa pessoa. Eu gosto de neurociências, mas você, de repente, gosta de culinária, sei lá. Então, como é que a gente pode usar dessa sua predisposição para alterar a realidade das pessoas? Então, eu jogo uma carga teórica muito alta na pessoa, de filosofia, de história, de geopolítica, de psicologia e tal, para a pessoa ter embasamento nesse sentido e conseguir entender quem está na frente dela. Porque, geralmente, a minha mentoria é para atendimento, né? Não é só automagia. Tá. Então, como é que você vai ver isso? Como é que você vai resolver isso? E aí eu vou dando informação para a pessoa. Tem a parte ritualística, mas eu explico por que um ritual é usado, por que ele funciona. Que não tem a ver com vela, com risco no chão, com fase de lua. Tem a ver com você induzir um processo narrativo no seu cliente ou em si mesmo, para esse processo narrativo alterar os seus gatilhos mentais. Tá. Levando a racionalidade, você fala. Eu levo muito a racionalidade. E você leva a crença da pessoa à racionalidade. Na verdade, eu não nego crença, é isso que tá. Eu uso ela. Mas você concorda comigo que qualquer tipo de ritual, magia, simpatia, tem que ter um mínimo de crença ali? Então, como é que você faz? Para quem não é o mago. Não, sim. Entende? Se você for minha consulente, por exemplo, eu vou dar 100% de razão para sua crença. Você provavelmente é da Umbanda, se está com os colarizinhos. Então eu vou falar, vamos fazer um ebó prexu, se for o caso. Vamos chamar um obsessor, é a sua crença. Eu vou trabalhar com ela, entende? A única diferença é que eu entendo os processos mentais que estão acontecendo que você está chamando de Exu. Tá. E aí eu vou usar da minha forma, mas a sua crença é a sua crença. Tá bom. Agora, quando é um mago que vai fazer para ele mesmo, ele precisa, primeiro, entender as próprias crenças e, segundo, se deixar levar no processo. E aí a própria magia tem processos para isso. Quando você pega, por exemplo, processos gnósticos, gnóstico no sentido de usar a gnose, né, da magia do caos, você tem ferramentas para isso. Então, você tem a gnose pela respiração, você tem a gnose por álcool, né, que é a quimiognose, gnose por drogas. Eu uso muito álcool na gnose, eu uso muito vinho na gnose. Exatamente, porque eu sou muito racional e às vezes eu preciso entrar numa crença e aí para mim fica difícil. Então, o álcool quebra um pouquinho a descrença.
Então, tem várias formas de você chegar lá. Essas formas a gente explora. Inclusive, só para você ter um exemplo que é próximo de você, tem algumas coisas na Umbanda que é processos para facilitar o contato mediúnico, né? Então, por exemplo, no meu terreiro que eu fui feito, você tinha que tomar um banho de ervas antes, né? Ok. Aí, o que eu faço com o pessoal? Eu faço, vamos testar esse gatilho? Então, toma banho de erva. Aí o pessoal fica um tempo tomando banho de erva, fala, agora para de tomar banho de erva. Aí ele fica um tempo sem tomar banho de erva e fala assim, qual que foi o resultado? Compara os dois. A gente, é muito no nosso desenvolvimento, por exemplo, eu fazer churrasco antes. A gente faz um churrasco, a gente come carne pra caramba e vamos incorporar. Pra ver qual que é a diferença. Então, e também tem os gatilhos positivos, né? Vamos incorporar com música, vamos incorporar sem música, vamos incorporar com vela, vamos incorporar sem vela, vamos incorporar dentro de um ritual, vamos incorporar sem um ritual. E aí todo mundo vai conhecendo melhor o processo, entende? O que vocês chamam de incorporação, para mim é uma dissociação com a assunção de arquétipo. Ok. E aí a gente vai trabalhando. Inclusive, por exemplo, nesse trabalho nosso, eu falo, escolhe o arquétipo. Você escolhe caboclo. Você vai escolher o quê? Aí tem gente que incorpora Shiva, incorpora o Batman, incorpora não sei o que lá, incorpora um monte de coisa. E isso é pop magic, isso não foi eu que inventei. Sim. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma arquetipagem. A diferença é que a Umbanda te impõe alguns arquétipos, né, que são as linhas guias de lá, e eu deixo livre para todo mundo. Então, é esse tipo de coisa que eu exploro num trabalho de mentoria. São todas a magia que você chama. É, magia. Não deixa de ser uma magia. Como para mim magia é conhecimento, e se você parar para ver os grandes clássicos, magia sempre foi, né? É isso. A única coisa que eu faço é, vamos usar a crença, mas não vamos ser dominadas por ela. E nesse seu processo, você já acompanhou algum caso, ou alguns casos de pessoas que deixaram de acreditar? Muito. Geralmente nos cursos eu falo, olha, não vou te tornar ateu na primeira aula. Mas é um processo natural. Inclusive, tem uma coisa que eu geralmente falo pro pessoal lá no templo ou em mentoria, que eu falo assim, um dia você vai ter uma escolha para fazer. Que é, ou você vai ser um mau mago e um bom religioso, ou você vai ser um mau religioso e um bom mago. Os dois não funcionam juntos. Por quê? Porque magia é o caminho da questão. Magia é conhecimento. Conhecimento só está na pergunta, na mudança, na alteração. E a religião é contra isso. Porque se você pergunta, se você se altera, você sai do dogma, você sai da religião. Então, uma hora essas coisas vão conflitar. E o mago é livre. Você escolhe para onde você vai. Eu te levo até um lugar, depois é sua escolha. Engraçado que eu te escutando, eu consigo pensar assim. Eu entendo que é a desassociação de elementos, né? Mas, a partir do momento que eu deixo de acreditar, por exemplo, num arquétipo e passo a acreditar na maneira como você conduz esse processo, é uma crença também, não é? Então, eu espero que não seja. Porque você tá fazendo, eu acho que entra naquela caixinha. É uma narrativa que eu tô contando. Só que assim, a todo momento eu deixo claro que é uma narrativa. Então, eu nunca chego pra pessoa e falo assim, olha, você tem que me seguir porque o que eu tô falando é certo. Eu falo assim, ó, tô te dando os inputs. Corre atrás. E vai no seu. Saca? Se você quiser continuar aqui me ouvindo, tá tudo bem. Se você não quiser, pô, melhor ainda, porque eu não quero um monte de gente atrás de mim, saca? Eu quero que você me passe, para você me ensinar, né? Porque eu não tenho como aprender tudo. Eu sou só uma pessoa e a gente tem cada vez mais informação no mundo. Claro. Então, se tiver gente para me trazer informação pronta, é mais legal, né? Que nem um aglomerado científico ali. É muito mais legal. Agora, sim, tem gente que para nesse processo. Tem gente que vem, me ouve e fica. O que não é nem um pouco um processo positivo. E eu deixo isso claro para eles. Causa dependência? Então, para algumas pessoas causa. Principalmente para aquelas que são mais frágeis. Né? Causa sim. E eu entendo muitas vezes que é exatamente a fragilidade que está deixando a pessoa ali. Então, na verdade, eu acabo funcionando como um suporte psicológico, em vez de funcionar como um mestre, saca? Então, a pessoa... Aí eu viro um padre, meio que, né? Aí volta pro arquétipo. Então, aí eu viro um padre. Mas aí é uma questão de tentar levar a pessoa até ela estar sozinha, saca? E fazer... a única questão, eu acho que é a forma de discurso, saca? Então, tipo, eu não falo que só através de mim chegará ao Pai. Eu falo, brother, eu tô aqui pra te ensinar, Bruno. E na maioria das vezes eu nem gosto de você. Então, tipo, vamos comigo até onde dá. Se você tá agora fragilizado, quer um companheiro, um mentor, tá bom, vamos lá. Mas entende que não é pra sempre.
Porque eu nem tenho saco. De verdade. Eu vou te dar um exemplo. No meu contrato de atendimento, fala que eu não atendo 2 vezes. Porque ou eu falhei ou eu funcionei. Eu sou assim, tá no meu contrato, tá? Então você vai me contratar lá, vamos fazer um trabalho para... Eu quero um emprego novo, sei lá. Então, beleza, vamos fazer o trabalho. Se você não conseguiu, eu falhei. Não adianta fazer de novo. Se você quiser, me procura para outra coisa. Mas para isso eu não trabalho mais. Exatamente para tentar não causar dependência. E geralmente, quando a pessoa vem para assuntos diferentes, eu atendo 3 vezes e eu paro. Aí eu mesmo passo a recusar o trabalho. Mas o método dele é tão assertivo assim que em uma vez... Eu tenho 94% de sucesso. Tá. E eu tenho os dados porque eu... Independente de como a pessoa tá, em qual jornada que ela tá. Independentemente de como a pessoa tá. Porque assim, o meu trabalho de magia, o atendimento, ele é uma consulta. Então a pessoa conversa comigo, eu anoto, como se fosse um psicólogo. Eu anoto o que eu tenho ali da pessoa. Isso. E aí eu converso com ela e vou pro rito. Faço meu rito lá. E depois eu mando um relatório escrito pra pessoa. Com o que eu vi, com o que eu fiz, o que vai acontecer. Então a pessoa tem por escrito a chance de me negar. Tá. E tudo isso é armazenado num CRM. Eu tenho um arquivo lá que tem a anamnese, o trabalho de todo mundo. De todo mundo. Exatamente para poder daqui a 10 anos a pessoa me procurar, aí eu tenho lá como puxar a ficha dela. Até porque tem pessoas que eu não atendo porque eu acho que é perda de tempo, saca? E eu me dou essa licença. Então, hoje em dia, eu consigo falar para você, eu tenho 94% de aprovação. E é exatamente por causa disso. Porque eu ajo nessa parte mística, eu faço rito, mas eu também ajo de outras formas. Eu ajo na parte psicológica. Não que eu não sou psicólogo, não atendo psicólogo, não. Eu tenho uma junta de psicólogos que trabalham comigo. Elementos. Isso. Tá. É bom deixar claro para a internet, porque a internet você sabe, né? Então, eu tenho até uma junta de psicólogos que trabalham comigo, que eu aponto para lá. Mas, enfim... Eu trabalho nesse primeiro jeito, no jeito metafísico, místico, mas também trabalho no outro. Então, a minha chance de sucesso é 2 vezes maior do que a chance de sucesso de um trabalho terreiro. Entendi. Entende? E é essa posição que eu trago na internet. Eu falo assim, cara, tudo bem você trabalhar incorporado aí no seu terreiro. É legal, eu até gosto da festa. Sempre gostei da Umbanda. Né? A Umbanda é meu coração. Se não fosse uma religião, eu continuaria na Umbanda. Só que vai pro outro lado também. Né? Vamos fazer uma faculdade, vamos se especializar. Você quer tratar com pessoas? Então vamos buscar ferramentas para tratar essas pessoas. Né? Ferramentas místicas, legal, mas vamos buscar as outras também, porque você agrega para o seu trabalho. Sabe? Você deixa ele mais potente. Já que você não tem confirmação de um, você não sabe se espíritos existem, pega o outro que é confirmado também. Trabalha com os 2 juntos. Né? Eu trabalho com reiki, energia, não sei o que lá. Pô, legal, trabalha com reiki, energia, tará, mas por que você não senta com o seu consulente também, bate um papo com ele antes, né? Tenta entender de onde está vindo isso. Às vezes é uma coisa psicossomática, que dá para você até trabalhar ali no seu atendimento. Vamos colocar coisas juntas para funcionar, sabe? Esse é o meu trabalho hoje em dia na internet. Né? Só que geralmente o pessoal gosta. E é muito legal porque assim, a galera do meio científico mais racional me bloqueia porque eu falo que eu sou mago. Então eles nem me ouvem. E a galera do mundo místico mais... me bloqueia porque eu sou neuropsicólogo. Então eles também nem me ouvem. E aí fica nessa briga. Mas tá bom, uma hora a gente chega lá. Você teve alguma questão na sua vida pessoal que não foi ajudada ou que você projetou uma expectativa, por exemplo, que a Umbanda te ajudasse e você não conseguiu? Não, porque desde muito novo... Eu sempre fui muito cético. Então, desde muito novo, eu entendi que não adianta criar expectativas. Hoje que tá na moda esse tal de estoicismo aí, né? Sim. Então, eu sei desde adolescente. Né? Então, eu não crio expectativas. Pelo menos tento não criar, né? É impossível. Mas, por exemplo, eu não crio expectativas com a minha esposa, eu não crio expectativas com... eu vou fazer um lançamento... Eu vou te perguntar uma coisa que muito provavelmente você não acredita também, mas não tô nem aí que você não acredita. Tá, tudo bem. Qual o seu signo? Não vou falar. Não vou falar por um motivo muito simples. Porque a galera gonga bastante. Não, porque é uma brincadeira que já dura 12 anos na internet. 12? 12. E só tem 12 signos, né? Sim. Pois é. Ah. Que é exatamente o pessoal tentar adivinhar meu signo. Ah, tá, entendi. Eu tenho uma ideia. Exatamente pelo mesmo motivo que você tá falando. Eu tenho uma ideia, depois, se mas quiser, depois fora nos do bastidores ar, eu falo, mas tá fala. bom. Eu não sei se Ok. eu posso falar fora dos bastidores com uma jornalista. Porque, mano, posso te contar uma fofoquinha? Pode, claro. Eu sou neuropsicólogo, né? Então, eu
E eu sou neuropsicólogo por curiosidade científica, não para trabalhar, né? Eu tenho essa curiosidade. E aí aconteceu um caso que eu estava acompanhando como estudante. E eu sempre deixei claro. E aí veio a Marie Claire me entrevistar sobre esse caso. Tá. E eu falei sobre esse caso, como neuropsicólogo, estudante. Me colocaram como psiquiatra na revista. Isso deu um BO, porque essa coisa foi pro Fantástico. Aí para você desvencilhar disso tudo, é um trabalho. Nossa, Trabalho. a galera veio em cima de mim e falou, gente, eu não sou psiquiatra. E aí começaram, lá, o cara é mago falando que é psiquiatra. Aí começou. Eu falei, gente, eu nunca falei que eu sou psiquiatra. Aí até achar jornalista e falar com ela fazendo até errata. mudar, Nossa, foi... Até mudar já... Ai, jornalistas. Enfim, tô brincando, eu tô te lá. bongando. Bom, você não quer falar, não tem problema, a gente descobre. Mas... Aí a segunda questão seria, você não, como você disse, não foi ateu e cético a vida inteira, né? Sim. E no começo, para fazer essa transição, deu muito BO no sentido interno, que eu digo? Deu. Tipo, quando eu me tornei ateu. Quando você se tornou ateu, sim. Deu uma sensação de abandono, né? Dá uma sensação... Culpa? Não, culpa não, abandono. Sabe por quê? Porque é muito legal você ter alguém em quem pôr a culpa. Quando a sua vida não dá certo, quando você faz alguma merda, alguma coisa assim, é muito legal ter alguém em quem pôr a culpa, porque isso facilita muito o processo de luto, né? E aí, quando eu saí, que eu falei, putz... No começo foi assim, foi uma conversa ruim que eu tive comigo ali. Só que tem uma coisa que é assim, eu sou muito arrogante. Se eu tenho uma qualidade, é arrogância. Eu sou tão arrogante que eu sou arrogante frente à minha arrogância, sabe? É um processo reconhecido por todos na internet, inclusive. E quando eu cheguei nesse processo de falar, cara, eu não tenho quem pôr a culpa, eu falei, poxa, peraí, se eu não tenho quem pôr a culpa, então a culpa é minha. Se a culpa é minha, então é só eu não fazer merda. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a culpa ser minha é um processo de liberdade. Porque como a culpa é minha, eu faço o que eu quero. Entende? Não tem ninguém para me castigar no pós-vida. Não tem ninguém para puxar meu tapete. Eu não vou pro inferno. Porque o inferno não existe. O inferno, se existir, é agora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer para ter uma boa vida. E é isso. Então, me deu uma super liberdade de ação que aí eclipsou a culpa. Não a culpa, mas o abandono. Né? Porque aí foi uma coisa meio assim de sair do eu sou sozinho para a posição de super-homem. Saca? E aí foi super legal, porque a minha vida mudou daí pra frente. Completamente. Porque aí eu comecei a ver que tudo era culpa minha. Né? E, gente, só para deixar um negócio claro para vocês, tá? Quando a gente fala assim, olha, tudo é culpa sua, é óbvio que a gente está fazendo uma generalização meio burra, tá? Porque se você tem um pai narcisista, a culpa não é sua. Se você tem uma mãe... sei lá, a culpa não é sua, tá ligado? Você tá colocado num mundo onde, infelizmente, você tá numa posição ruim. Né? Se você nasceu, por exemplo, numa situação delicada de falta de grana, né? Alguma coisa assim, sei lá, os bebês que nascem na África, ou se você nasce, sei lá, faltando uma parte do corpo, ou com uma neurodeficiência, uma neuroatipicidade, perdão, não é culpa sua. Beleza? Mas assim, a partir do momento que você entende a vida, começa a processar as coisas, algumas coisas se tornam culpa sua. Na verdade, o que você está falando são das escolhas que você toma. Isso, né? exato. Não é do meio que você vive, de onde você vem. Bom deixar claro, porque a galera pode confundir sim. Sim, porque tem aquelas... mas e se eu for? Sim, Parará? colocar culpas, inclusive, que não são delas. Isso, né? exato. Tá? Então, calma, vamos lá, né? Mas nesse momento que eu entendi que a culpa dessas coisas era minha, então era responsabilidade minha ter boas respostas, ter boas atitudes para ter boas respostas, sabe? E aí eu procurei me aperfeiçoar quanto ser humano. Então aí eu voltei a estudar, aí eu comecei a estudar, além das coisas formais, né? Comecei a ir para mundos de observação, foi aí que eu finalmente entendi o que era a tal da autocontemplação que os meus mestres falavam na ordem. Pô, eu preciso olhar para mim mesmo para saber o que eu tenho que fazer, sabe? É um negócio muito ali. Né? Não tem essa coisa mística do depois. Então, foi um processo complicado, foi um processo que me deu muito abandono, mas depois foi bem libertador. Assim. Nossa, que gostoso. Quando eu finalmente falei assim, cara, então não existem espíritos também? Nossa senhora, aí eu me senti voando. Mas aí você sentiu que você anulou
Ou perdeu tempo, de Não, repente? não, porque a soma das minhas experiências me tornou quem eu sou hoje. Então Mesmo de coisas que hoje você não acredita. Mesmo de coisas... Foi necessário eu passar por isso para eu entender isso. Porque se eu chegasse hoje, por exemplo, fosse cristão a vida inteira, chegasse hoje e falasse na internet, Exu não existe, eu não falaria do meu lugar de fala. Eu falaria do lugar de um preconceituoso. Sabe? Então eu já passei por isso, eu estive lá, eu senti na pele, eu sei o que está acontecendo. Né? Eu sabia o que era uma incorporação, eu estava lá. Então hoje eu posso falar, dentro desse processo todo, é isso aqui que está acontecendo. Então se eu não tivesse passado por isso, eu não conseguiria fazer essa fala. E é engraçado que você está tocando num ponto que é a fé das pessoas, né? Porque você pode tirar o dinheiro, você tira a casa, mas a fé é uma coisa que a pessoa internaliza e ela busca. Às vezes ela nasce num meio que não tem e ela vai buscando no decorrer da vida. E como que é para você isso, nesse sentido? Então, na verdade... Uma vez que você já esteve nesse lugar. Então, na verdade, de fé. Qual que é para mim esse sentido? Eu acho que a fé, ela tem um lado bom e um lado ruim, só que o lado bom é também ruim. Então, é pior do que melhor. Porque o que a fé faz? Ela te acalanta. Né? Psicologicamente falando, a fé te dá um escape. Né? Então, sua vida é ruim, você se apoia em algumas coisas para você conseguir suportar o peso da realidade a partir dessa história que você está contando para você mesmo. Pô, isso é legal. Ah, meu pai morreu, nossa, estou sentindo muita dor, mas tudo bem, eu vou encontrar com ele no pós-vida. É um acalanto que você está tendo. E isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso te deixa estático. Tá. Então, qual que é a minha brincadeira hoje em dia com religião para eu ter um discurso desse? Se a sua vida está ruim, melhora. Se ela está ruim por conta de outros, transforma. Tenta buscar. Se arma. Arma metaforicamente falando, claro. Se arma para fazer as coisas. Não aceita a vida ruim porque você vai ter uma coisa boa depois. A sua coisa boa tem que ser agora. Então, o que você precisa fazer agora para ter essa coisa boa? Nossa, a gente vive num país onde 40% das pessoas estão em crise, em risco alimentar. Cara, vamos enforcar burguês, velho. Sabe? Vamos fazer uma luta de classe, vamos chacoalhar as pessoas. Vocês são maioria, inclusive, né? As pessoas são 40% do Brasil que está em risco alimentar. Né? O resto é meio classe média e a burguesia. Então, vamos fazer esse negócio acontecer. A partir do momento que você tem esse acalanto, você se conforma. E o conformismo é ruim. Saca? E tem coisas que depois eu fui descobrindo, por conta do estudo da neuropsicologia, que são ainda mais devastadoras. Por exemplo, a gente tem relações hoje de funcionário-chefe no Brasil pautado pelo cristianismo. Ou seja, um funcionário, principalmente os mais simples, vê o chefe como Deus. Então ele tem medo de falar não para o chefe, ele tem medo de não fazer o que o chefe manda. E isso é ruim por causa da fé, entende? Então, a minha ideia de falar assim, olha, não existe isso e falar isso publicamente, porque, na verdade, sinceramente, não me importa. Não me importa nem um pouco, tá? Não me importa se você acredita em Exu, não me importa se você acredita em Krishna, se você acha que o Exu é super-homem. Não me importa nada. Mas, assim, eu tenho esse discurso na internet exatamente para ver se eu consigo chacoalhar a galera para fazer uma transformação social. Porque a gente está cada vez pior na sociedade. Cada vez a gente tem um número pequeno de pessoas concentrando uma riqueza enorme e um número grande de pessoas na miséria. Cada vez mais a gente tem um número pequeno de pessoas concentrando a educação e a informação e o conhecimento e um número grande acreditando em terra plana, sabe? Então, isso tem que mudar, só que isso não vai mudar de cima para baixo. Isso vai ter que mudar de baixo para cima. E enquanto a fé está te segurando ali, porque a religião sempre foi ferramenta de controle do Estado, a vida vai ser assim para pior. Então, assim, eu sozinho não mudo. Até porque minha posição é confortável. Eu estou na classe média, eu tenho casa própria, sabe? Não é assim? Então, a minha posição não é mudar aqui, mas eu quero que você mude. Então, que tal se você... Legal, tá doendo muito, cara, tá sangrando? Legal, vamos lá, vamos fazer uma festa para Exu. Saca? Vamos. Beleza. Mas não é aí que acaba, fi. Faz um negócio, fecha o ferimento e volta para a guerra. Essa é a minha posição frente à fé. Entende? Fé é legal, mas fé demais atrapalha. Então, é meio essa a minha briga. Tanto que, assim, eu não fico indo em canal de ninguém pregando ateísmo. Né? Eu não fico indo no canal de X pessoa, do pastor Y,
pregando ateísmo. Eu falo no meu canal. As pessoas vêm até mim para ouvir. É diferente a posição, entendeu? Eu não tô sendo intolerante religioso, indo, você acredita em Deus, eu não sei o que. Não, cara, eu tô falando aqui no meu. Se você quiser, arrasta para cima e continua a sua vida, tá ligado? Mas é porque eu defendo isso. Eu defendo que, cara, fé é legal, fecha o ferimento, mas depois volta pra luta. Porque senão não muda nada. Vai ficar cada vez pior. A gente já tá caminhando pro final da nossa conversa aqui. E aí, para finalizar, um mito, ou alguns, talvez, para a gente desmistificar sobre o ocultismo. Alguns que você, de repente, tenha passado e que ainda continua, mesmo com excesso de informação, mesmo com a galera indo atrás do conhecimento, mas ainda... Mas mesmo falando que Deus não existe, já não é um monte de mito. Aí, dentro do ocultismo, acho que tem mais. Não, tem sim. A grande questão é assim, um mito muito recorrente, que magia é misticismo. Magia não é misticismo, tá? Magia é e sempre foi cadeira de conhecimento. Eliphas Levi era médico, Crowley era filósofo, Paracelso era químico, o Tritêmios era matemático. A magia sempre foi uma forma concatenada de tentar compreender o mundo e o universo para a gente transformar isso. Só que acontece que a última onda que aconteceu desse tipo de coisa foi na Idade Média, onde a igreja estava ali, de alguma forma, controlando a educação e controlando a sua liberdade. Então, você tinha que ser cristão. Então, as pessoas procuravam compreender a liberdade através das ferramentas que a igreja dava. Perfeito. Por isso, a gente tem muito caso de... Né, tem muita mistura do misticismo com a magia. Então, tem muito mago que acredita em anjo, Deus, demônio, essas coisas todas. Por quê? Porque a gente é contaminado por esse período. Né? E também porque a gente está vivendo a primeira grande onda de ateísmo da história, a partir do iluminismo. Então, se você quer aprender magia, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o mundo onde você vive, se você quer ter uma vida melhor, uma vida mais legal, é conhecimento. Volta para a escola. Escola formal, ensino fundamental, ensino médio. Faz uma graduação, aprende a fazer uma pesquisa, aprende que o ChatGPT não te responde coisas, ele inventa coisas para te qualificar no negócio. Aprende a fazer pesquisa, aprende a ler coisas legais, aprende que nem toda informação é conhecimento. Aí, cara, você vai começar a olhar a vida de outra forma, e aí, mudando dentro de você, você muda fora. Aí, o seu universo vai ser muito mais amplo e você vai conseguir ter muito mais possibilidades, muito mais... Porque a grande magia, pra gente, é o número de possibilidades que você enxerga para fazer alguma coisa, saca? Então... Se você tem uma quantidade limitada de informações, por exemplo, que nem eu, sobre futebol, você só tem um ou outro. Você só tem Palmeiras e Corinthians, porque são os grandes nomes. Se você tem uma informação um pouco mais ampla, você já começa a entrar com Manchester, com sei lá o quê. Enfim, eu realmente não tenho informação sobre futebol. Se você tem informações melhores ainda, você começa a ver que, tipo, se o cara ganhou agora, não necessariamente é o melhor time, pode ter uma série de fatores. Ou seja, informação, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem possibilidades de mudança, porque você tem mais caminhos para seguir. Então, se você quer um conselho de um mago para você profano, volta para a escola. Muito bem. Nino, deixa suas redes sociais, então, tudo que você quiser divulgar. É sempre falar o óbvio, mas vamos lá. Deixa. Pra quem quiser me achar, em todas as redes sociais é Nino Denani, tá? Eu tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube. E tem o nosso templo, que é nosso Templo SP lá no Instagram. A gente faz trabalho às quartas-feiras a partir das 19 horas, como eu falei, né? A gente abre 2 horas antes. Então, minha mãe tá lá a partir das 14, na verdade. Mas a gente abre às 19, o trabalho começa às 20, a gente fecha lá pela meia-noite, enfim. Mais informações a gente tem lá em nosso Templo SP no Instagram, beleza? É isso. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Foi muito... Espero que tenha sido bom. Foi muito legal. Eu acho que sempre é válido, né? A gente acabar conhecendo, né? Como você falou aqui, conhecimento é tudo. Então, a gente acaba conhecendo outras vertentes. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir a explicar um pouquinho mais sobre o seu ponto de vista aqui. Obrigado. Muito obrigada, viu? E a gente volta na semana que vem com mais episódio inédito. Um grande beijo, um grande abraço e até lá.